iniciar falando, né? Podemos iniciar? Estamos nós. Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar, então, este painel derradeiro do dia de hoje, de uma forma diferente, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Dr. Riverbel, que faria a palestra hoje, teve um imprevisto, né, urgente, e não pôde fazer a transmissão. Então, nós mudamos o sistema para nós apresentarmos hoje, nesse momento, um debate diferente, com a participação, inclusive, da plateia, que são alunos do curso de Direito, né, daqui da Unidom Bosco. Para começar, então, eu gostaria de explicar, porque muitos de vocês talvez desconheçam, o Instituto Federalista. Né? O Instituto Federalista, como o nome já está dizendo, é uma instituição voltada para a pesquisa, para estudo e para a difusão do federalismo. É uma instituição que trabalha com debate. Né? Dentro do Instituto Federalista, vocês podem observar, por exemplo, nos painéis, que vários membros do Instituto Federalista participaram dos debates, dos painéis, e às vezes as opiniões são discordantes. A questão é para ter opiniões discordantes. E pensa, puxa, o pessoal não pensa igual? É verdade, o Instituto não tem esse negócio de pensar igual, justamente porque não existe federalismo sem pluralismo. Então, o Instituto também não poderia ser diferente. Tá? Nós prezamos pelo pluralismo e não pela divergência de ideias, mas pela pluralidade de ideias, de forma que existem pessoas associadas dentro do Instituto que, obviamente, pensam diferente, discordam, e há debates, discordância, há fóruns internos também, para que possamos apresentar os nossos argumentos e defender as nossas ideias, de forma que o Instituto é um espaço também onde nós podemos construir uma ideia nova de federalismo, porque não basta estudar o federalismo do passado ou os estados federais que existem hoje. Nós precisamos também repensar a nossa tradição, a nossa herança de estados federais e de ideias federalistas e projetar no futuro. Tá? Então, eu gostaria de fazer essa introdução, explicando um pouco do Instituto Federalista, dizendo que ele está aberto para todas as pessoas que queiram participar, que queiram associar-se, né, ao Instituto também, à instituição, e que queiram participar constantemente das nossas atividades. Já que estou com a palavra aqui, eu gostaria, então, de iniciar especificamente o nosso debate, né, nesse momento, já que temos aqui 4 membros do Instituto Federalista, fazendo 2 observações sobre aspectos que eu notei aqui nas falas dos participantes que nos honraram nesse dia. No 5º Fórum Federalista, eu abordei esse tema, mas não tive condições de abordar de uma maneira mais profunda. Vocês, como alunos do Direito, alunos de Ciência Política também, professor Borges? Você apareceu na matéria. Pois é, na matéria, né? Então, os alunos de Ciência Política também devem ter visto na literatura do direito, pessoal, não existe um modelo de federalismo, ou não existe um modelo de Estado federal. Isso tem me, para usar uma expressão bem comum, isso tem me encucado. Isso tem me encucado, isso tem me perturbado, né? E eu fico batendo nessa questão. Do meu ponto de vista, professor Rafael, do meu ponto de vista, existe sim um modelo de Estado federal, não um modelo de federalismo, porque o federalismo é um complexo de ideias, de práticas, de sentimentos, né, e de atuações das pessoas, de entes federais, de entes políticos, que vem se desenvolvendo através do tempo. Inclusive, começa desde lá da Idade Antiga, e hoje existem, professor, estudos, por exemplo, que se sabe que um imperador quase lendário da China, o chamado Imperador Amarelo, já havia realizado, né, um certo tipo, um proto-federalismo, né, em tempos muito recuados na China. Estão começando a surgir trabalhos sobre esse aspecto. Né? De forma que o federalismo é um conjunto de ideias, de conceitos que vem se firmando, né? Ele vem se, digamos assim, se clareando através do tempo. Aquilo que era confuso vem se clareando através do tempo, que é diferente, que fundamenta o Estado Federal. O primeiro Estado Federal moderno é a Federação Americana, o Estado Federal Americano. E muitos autores e muitos pesquisadores dizem, não existe um modelo de Estado Federal. Sim, existe um modelo genérico existe. Ou melhor, é possível construir um modelo genérico. E alguns perguntam, mas
Por que não existe, então? Do meu ponto de vista, não existe porque os modelos lógicos que estão sendo utilizados são inadequados. Porque não se compreende que o modelo é uma abstração. Né? Então, por exemplo, quando eu penso em alguma coisa que eu ligo a relação de causa e efeito, quando eu vejo o contexto daquela causa e efeito ali, eu estou construindo um modelo mental, é uma abstração. Eu tirei do concreto e coloquei na abstração. Eu separei daquela realidade, separei alguns elementos que eu considerei importantes, principais, e construí um modelo mental. Eventualmente, eu posso fazer um desenho, um diagrama, né? Posso materializar esses conceitos, essas relações, um diagrama. Um arquiteto vai fazer uma planta baixa, também vai fazer uma maquete, para que se visualize aquele modelo. Né? Então, da mesma forma, o Estado Federal, ele pode sim ter um modelo genérico, porque ele é uma abstração. Né? Porque ele é uma abstração. Agora, o fato de ter um modelo genérico não quer dizer que todos os estados federais concretos, ou seja, aqueles que existem na nossa realidade, que eles vão ser exatamente iguais àquele modelo genérico. Por quê? Porque o modelo genérico é uma idealização, ele é perfeito, no sentido que ali estão todos os elementos. Mas quando eu pego aquele modelo, aquela abstração, e coloco na realidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter contextos culturais. O Estado Federal brasileiro, ele tem um contexto social, um contexto cultural, um contexto histórico, muito diferente daquele que tem nos Estados Unidos, ou tem, por exemplo, na Nigéria, que é um Estado Federal também, ou tem na Suíça também, que é um dos mais antigos. Então, aí me parece que existe um erro capital na teoria, que enquanto nós não resolvermos essa questão de achar, ou continuar dizendo que não existe um modelo genérico, tá? É impossível criar, por exemplo, um Estado Federal, ou que cada um pode fazer do jeito que quer. Não, existem elementos, do meu ponto de vista, existem elementos que são permanentes, que todo Estado Federal tem que ter. Mas, obviamente, a proporção da relação entre esses elementos, dentro de cada Estado Federal concreto, ele vai variar. Né? E algo, por exemplo, no federalismo existe uma questão básica, é a relação da pluralidade com a unidade. Por exemplo, na Suíça, a unidade ela é muito restrita. Por exemplo, o governo federal é muito pequeno, a ação do governo federal é muito pequena. E a ação dos entes federais de lá, aquele país que também é pequeno, ele tem um nível de competências maior. Então, existe uma relação diferente daquela que existe no Brasil ou que existe nos Estados Unidos. Tá? Então, esses elementos de pluralidade da pluralidade e da unidade estão presentes nos 3, nos 4, nos 5 estados federais que eu citei aqui. Só que a proporção entre eles, por exemplo, é diferente, mas eles estão presentes. Então é aí que eu digo que existe sim um modelo, e modelo é uma abstração, existe um modelo genérico. Né? Eu fiz esse lançamento dessa ideia, deixei a provocação, mas os colegas aqui podem ficar à vontade para falar sobre outros temas também que acharem conveniente. Posso pegar a palavra? Pode. Eu não sei se alguém aqui acompanha futebol. Acompanha? Sim, não? Eu vi mais ou menos e não, que sim, mas enfim. O professor Ivomar estava falando da questão da forma em que o federalismo se apresenta em cada estado, em cada país. E no Brasil, a gente tem uma peculiaridade, que é o fato de que a unidade política, o governo central, de certa forma, construiu, e muitas vezes contra a vontade e até as condições materiais das unidades hoje federadas, a unidade do território. Então, eu perguntei se vocês gostam de futebol, se vocês acompanham futebol, porque o Brasil tem uma peculiaridade no futebol, que é a de que nós só temos um campeonato nacional desde 1971, dentre outros motivos, porque o transporte entre as regiões do país antes disso não era viável. Então, nós tivemos, para poder pensar em um campeonato brasileiro, tivemos que construir grandes rodovias, como a BR-153, a BR-116, a BR-101, e uma rede aeroportuária que não existiu. A gente pensa no Brasil,
O Brasil, como unidade política, surge em 1808, com a transferência da família real para o Brasil. A gente deixa de ser parte colônia portuguesa e se torna Reino Unido, ou seja, uma unidade política, apesar de submetida à coroa portuguesa, mas uma unidade política separada de Portugal. Nos tornamos país independente em 1822. E essa independência do Brasil, ela vai ter muito a ver, tem um pouquinho de história, né? Também tem esse apreço pela história e pela ciência política, eu divido com o professor Rogério. Essa noção de independência brasileira vai ter muito a ver com o retorno de Dom João VI a Portugal e o Brasil, enquanto Reino Unido a Portugal, os integrantes, os representantes das províncias do Estado brasileiro tinham um assento no parlamento português. E, encurtando bem a história, basicamente as elites brasileiras das diferentes regiões lá se conheceram. O termo brasileiro também surge nas cortes portuguesas, que era uma forma que os portugueses tratavam os parlamentares brasileiros, os parlamentares das províncias do que hoje é o Brasil, e lá surge a ideia de secessão, que foi muito bem conduzida pela família real. Eles conseguiram romper a unidade entre os países, mas preservar a coroa dos dois lados do Atlântico. Mas a gente tinha um país onde cada província, cada estado, hoje, mantinha relação direta com a metrópole sem manter relação interna. Ou com muito pouca relação interna. Não existiam estradas entre os diferentes estados brasileiros e a gente tinha uma questão de unidade linguística, a gente tinha uma certa unidade de composição populacional, das misturas das raças que compuseram o povo brasileiro, mas, para além disso, existia muito pouco contato entre as diferentes regiões do Brasil. Então, a gente se forja primeiro como país unitário durante o Império, em que essas diferentes elites, às vezes por questão de habilidade do imperador e da corte, às vezes por mão militar, são mantidas unidas como um país. E o Império teve esse mérito de preservar a unidade territorial, mas nós éramos um país, por um lado, unitário, não éramos uma federação, mas, por outro lado, com províncias muito autônomas, pelo simples fato de que a coroa, que o governo central, não tinha meios materiais para fazer cumprir a sua vontade em cada uma das regiões. E quando essa discrepância se extremava, a gente teve até alguns movimentos de secessão, como os farrapos, como a República Juliana, como a Confederação do Equador, onde foi necessário formar uma mão militar unificada para enfrentar movimentos de separação. A gente tem a queda do Império, relacionada a questões que passam pela formação do Exército Brasileiro, que passam pela abolição da escravatura. E, a partir daí, essas elites locais, ao assumirem o poder, constroem a nossa primeira república. Primeiro, uma ditadura militar, depois, numa democracia censitária. E, a partir daí, que a gente começa uma caminhada federal, mas sempre com uma necessidade muito grande de intervenção do poder central por conta das diferenças regionais, da necessidade de manutenção da unidade do território, da necessidade até da construção de uma rede de transporte, de interação e de estudo que unificasse o território nacional para impedir que a América Portuguesa tivesse o mesmo destino da América Espanhola. Então, a gente tem essa dinâmica na formação da Federação Brasileira, que é de um poder central que constrói uma unidade territorial a partir de regiões que já existiam previamente, mas que tinham muito pouco em comum para além da unidade étnica e linguística. Ou seja, não é muito pouco. Culturalmente, somos muito parecidos. Mas essa construção, ela tem esse caráter muito dúplice e dúbio, de que, ao mesmo tempo, a gente precisa conceder e reconhecer as autonomias locais e, de certa forma, igualar as relações entre as diferentes relações do país. E não só isso, construir unidade, e não só unidade política, mas unidade física. A gente até hoje tem Estado brasileiro que não tem acesso por terra.
não tem estrada para chegar. A gente não tem estrada asfaltada para chegar ao Acre e a gente não tem rodovia para o Amapá. Não sei se vocês sabiam disso. Então, nós temos esse caráter muito duplo, e se essa é a forma do federalismo brasileiro. Quando eu falo em forma, e o professor Ivomar foi muito feliz ao tratar dessa questão da forma, eu tenho formação em filosofia, e para os filósofos mais antigos, ali para Aristóteles, a alma é a forma do corpo. Essa frase é bonita, assim, tipo, para quem, a princípio, não quer dizer muita coisa, assim, se a gente não explica, né? Quando a gente fala em alma, não estou falando em nenhum princípio espiritual, não estou falando em religião, mas estou falando daquilo que vem ali do termo anima, aquilo que anima, que move. Então, quando eu falo da alma do nosso corpo político, o que é que move a República Federativa do Brasil enquanto unidade de 220 milhões de pessoas, de união de 27 estados, de um distrito federal, de quase 5 mil municípios, ou mais de 5 mil municípios. Eu não tenho o número... 5.400. 5.400 e alguma coisa. Essa ânima, essa alma, essa motivação comum, esse elemento que nos une enquanto uma nação, é a forma que vai adquirir o nosso federalismo. É a forma como nós vamos ligar com essa questão da unidade, que foi construída politicamente de cima para baixo, com a pluralidade dos nossos 5.400 municípios, dos nossos 27 estados, com suas diferenças de costume, de alimentação, de economia, de base política, de base religiosa. E eu acho que é daí que a gente parte para tentar entender esse fenômeno do que é a Federação Brasileira. Aí, então, para mim é um prazer estar com a minha turma, 10º período, a turma está indo embora, está nos últimos dias aqui no centro. Futuros colegas. Futuros colegas. Então, até final de julho, acho que já vão ser futuros colegas, né? Que eu tive o prazer de acompanhar desde o primeiro período. Teve algumas turmas que eu tenho direito constitucional, e pelo que eu vi de vocês foi uma delas, né? E tiveram ciência política e estão quase deixando. A turma que vai deixar saudades, uma turma excelente, e que estão assistindo agora a Seguridade Social. Que a gente já vai falar um pouquinho de federalismo e Seguridade Social. Então, o professor Ivomar está falando dos vários modelos que a gente tem de federalismo. E me lembrei do confederalismo. Então, nós temos hoje, praticamente só os Emirados Árabes hoje que é uma confederação, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já desapareceu. A Suíça é muito interessante, que na verdade se chama Confederação Helvética, mas na prática ela é uma federação. E foi a união de 3 cantões com 4 línguas, da sul, cantão francês, cantão italiano, cantão alemão, e tem misturado um dialeto lá que pouca gente fala, 30 mil pessoas falam na Suíça. E o Poder Executivo não é por uma pessoa só. O Poder Executivo, se não me falha a memória, é 7 membros com uma idade de 4 anos. Sendo que no cantão alemão, que é mais populoso, são 3 membros, e nos outros 2 cantões são 2 membros. E são 7 membros com uma idade de 4 anos, um vai coordenar, e cada ano vai coordenar essa comissão, que é o Poder Executivo, e cada ano muda quem vai coordenar essa comissão. E não pode ter reeleição. Então tem que ter um de cada cantão. O cantão alemão tem 2, mas não pode o representante do cantão alemão ser um seguido do outro. Outro modelo que eu acho interessante é o modelo dos Países Baixos, né? O modelo dos Países Baixos. Por que Países Baixos? Porque os holandeses pediram para chamar de Países Baixos, que é o nosso isso, país. não mais Holanda. Holanda é uma É região, verdade. né? Na verdade, a Holanda são duas províncias, né? É formada por várias províncias, 2 delas são Holanda. Então, Interessante que desculpa só pode falar. interessante que a Amsterdã fica No meio, então e faz parte de uma das Holandas, né? Mas que não é a capital da província da Holanda, mas é a capital do país também. E os Países Baixos é interessante, né? Porque antes de represar no mar,
Por isso que é Países Baixos. Não significa abaixo do nível do mar. Tinha Holanda de cima e Holanda de baixo. Aham. Me corrija se estiver errado. É isso. A Holanda de cima e Holanda de baixo. Naquele tempo era Holanda. Era Holanda, né? Daí o mar foi represado, aumentou o tamanho do país. Amsterdã, uma das Holandas, já está onde era mar, né? Exatamente. E você setentrional. E Utrecht era porto, está no meio do país hoje. Então. E lá tem uma coisa interessante, tem a monarquia, né? A rainha lá é argentina, a da Suécia é brasileira. E, Não dá briga, não. Não dá briga esses países, não. e lá tem uma coisa interessante, né? E funciona muito bem. Então, o que eu quis dizer é que tamanho não é documento. Né? País pequeno, que a vida inteira foi muito rico, o represamento do mar foi em 1700, alguma coisa, não tinha nada. Né? Não tinha nada. E, na verdade, praticamente eles têm duas capitais, né? Porque a monarquia acho que fica em Haia e a capital administrativa fica em Amsterdã. Outra coisa que nós falamos aqui, que eu achei muito interessante, que o Brasil ele é grande porque o governo de Portugal era centralizador. Eles queriam centralizar todas as informações. Os estados latino-americanos, até pela ideia do Simão Bolívar, na Guerra da maioria das Independências, ele dizia que tem que ter vários estados pequenos e fortes. Pequenos ele conseguiu, né? Pequenos e fortes. Então, a América Espanhola, antes de Simão Bolívar, ela tinha um sistema, se poderia dizer, parecido com uma federação, mas não era, porque as culturas eram muito diferentes e a forma de administrar, eles tinham uma autonomia muito alta, que era quase uma soberania, não chegava a ter uma soberania. Então, esses casos que eu me lembro assim, que é muito interessante. Agora eu vou trazer aqui a Seguridade Social, que é a matéria de vocês. Uma coisa que eu acho interessante, eu sou professor de Direito Tributário, apesar que faz alguns anos já que não dou essa matéria, mas dei 4 anos e meio lá em Campo Largo, que eu comecei a dar aula. Em Direito Tributário, tem competência da União para criar tributos sobre contribuições sociais para fiscais especiais. Só que existe competência da União. Existem 2 exceções. Uma é a contribuição para a iluminação pública, que tiveram que colocar na Constituição, e a outra também, que é contribuição para a Seguridade Social, contribuição previdenciária. E essa contribuição acontece o seguinte: regime geral de previdência social é a União. Vocês aprenderam comigo. Daí tem os regimes de previdência dos servidores públicos. A União abriu mão da competência do tributário para tributar a previdência dos servidores públicos da União, que tem regime próprio, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E para os municípios, abriu mão para os municípios muito pequenos que optar pelo regime geral de previdência social. Então, aqui tem uma situação que a competência é da União, mas a União, através da Constituição, abriu mão para se criar regimes previdenciários próprios pelos estados e municípios e Distrito Federal. Outra coisa que eu acho interessante lá no direito tributário, que, pessoal, você sabe que eu já fui examinador de concurso, né? E eu fiz essa maldade de tributar isso. Né? Eu sempre fazer questão de direito eleitoral e militar, uma vez pedi para fazer tributário. Fui constitucional, mas peguei o constitucional tributário. Existe um caso que foi imposto de renda, competência da União, mas aquele imposto de renda que é descontado para o servidor do Estado, servidor do município, do Distrito Federal, que todo o contra-cheque dele é descontado, esse valor fica para o Estado. Se for servidor do Estado, fica para o Estado. Se for servidor do município, fica para o município. Embora o imposto de renda seja um tributo da União. Então, o Rafael, nós somos servidores da União. Então, não tem esse problema, vai para a União de qualquer forma. Mas digamos que eu fosse servidor do Estado do Paraná. Eu trabalhasse com o Tribunal de Justiça, não no Tribunal Regional Eleitoral. Só uma curiosidade, pessoal. A Justiça Eleitoral é toda federal. Não é porque tem regional do Paraná que é estadual, ela é toda federal. Tá?
Se eu trabalhasse no Tribunal de Justiça, então eu ia receber meu contra-cheque. Daí aquela parcela do meu contra-cheque é descontada em imposto de renda. Esse valor não vai para a União, fica para o Estado do Paraná. O Estado do Paraná só tem que informar qual é o valor que foi descontado do servidor do Estado para que ele faça a sua declaração de reajuste anual. O município é a mesma coisa. O que é descontado em imposto de renda do servidor municipal fica para o município. E aonde está isso? Na Constituição. Está na Constituição essa regra. Então, a gente vê, o que eu estou falando são exceções ao federalismo. Né? E no direito tributário tem muito. O direito tributário, ele distribui. União, esse é teu, sua competência e você vai receber isso para exercer a sua competência. Estado, mesma coisa. Esses tributos vai receber e essas competências. Município, mesma coisa. Distrito Federal. Eu, na época de aula em cursinho, eu não gosto de aula em cursinho para ajudar. Né? Eu fazia para os alunos decorarem as competências do Distrito Federal, dependendo do FIT 147, né? Do artigo 147. Então, sobre as competências do município e competências do Estado. Mas, a lei orgânica do Distrito Federal, você vai dizer assim, cabe a DIN, daí o Supremo Tribunal Federal vai analisar. Essa competência que está na lei orgânica do Distrito Federal seria uma competência do município ou seria uma competência do Estado? Se for uma competência do Estado na lei orgânica, cabe o controle de funcionalidade. Então, são as exceções que a gente tem no sistema nosso federativo, em especial para a matéria de vocês, que é Seguridade Social e Previdência. Então, é uma matéria que eu critico o nome, né? Porque Seguridade Social abrange saúde, assistência e previdência. Então, ali está, a matéria está dizendo, a matéria é essa, saúde, assistência, previdência e previdência. Né? Mas eu descobri que essa matéria antigamente era elitiva. E se colocar Seguridade Social, não atraía a pessoa que queria fazer a matéria. Então, eles colocaram previdência para frisar o nome. E depois está se tornando obrigatório. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, falar um pouquinho das curiosidades da federação, desde a partir do modelo do Johannes Althusius, né? Das consociações, ele chamava de consociações. Johannes Althusius, na Alemanha, que era a Prússia, eu acho, né? Ele dizia assim que... Desculpa, não, ele, na época, era essa de Leiden, que hoje fica na Holanda. Era Enden, que hoje é Leiden, tá, que hoje fica na Holanda, mas naquela época ficava na Alemanha. Ficava na Alemanha, na Prússia. Né? Não, a Prússia é do outro lado. É do outro lado, é certo. Lá perto da Polônia. É lá de onde eu vim, né? Pomerânia. Eu sou pomerano. Né? Então, e ali, na verdade, ele é um idealizador, né? O pai do federalismo, que eles chamam. Né? Mas tem muitos outros autores que falam sobre isso. E ele entendia que era... Na época, para o rei ou para o administrador, era muito uma pessoa só administrar um país todo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha medo de, se você passar a administração local para alguém, atingir a soberania. Então, ele criou a autonomia dessas consociações. Então, existe aquela autonomia, mas que não supera o poder central. Então, essa é a ideia que ele teve. E municípios na Alemanha tem até hoje, ela está aqui. Então, passa a palavra... Certo. Bom, escutando os professores falarem aqui, me veio à cabeça uma analogia que eu gostaria de fazer em relação ao Sacro Império Romano Germânico, porque como que acontecia? Existiam governantes locais que eram fortes, e essa força que eles tinham obrigava o Sacro Imperador a dar mais autonomia para essas regionalizações, né? Porque ele sabia que era incapaz de prover sozinho e, consequentemente, ele teria uma grande chance de ser deposto, né? Então, é um modelo que, de certa maneira, se aproxima ou tem uma semelhança com o modelo federal, né? E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque eu gostaria de fazer essa provocação. O ente central, ele é capaz de sozinho conseguir prover tudo aquilo que espera, ele existe só em função de fazer uma distribuição, por exemplo, através de transferências voluntárias. Se nós percebêssemos
uma maior autonomia dos entes federados, o Estado como um todo também não sairia ganhando. Como que podemos projetar essa força, essa distribuição mais própria para cada ente federado, respeitando seu regionalismo, né? Respeitando suas peculiaridades formadas em termos de tempo, e inclusive de espaço. E isso demonstra que realmente esse debate em torno das capacidades dos estados em relação aonde eles estão distribuídos no território nacional também pode ser mecanismo de alavancar o estado como um todo, né? Então essa ideia que nós fazemos às vezes, ou o senso comum faz, né, de que todos os estados dependem de uma relação vertical, na verdade acaba ofuscando o quanto que eles são capazes também de trazer cada um com sua autonomia, trazer uma força maior para todo o território nacional. Então, daí me vem à cabeça também essa confusão, não, mas essa equiparação que se faz com o Estado norte-americano, porque lá foi num sentido contrário, né? Foi de fora para dentro, né? Ou foi de maneira horizontal para se chegar a um ente central, né? E diferente do que acontece, do fenômeno que aconteceu aqui, né? Que no caso do Brasil foi inverso, né? Então isso também faz uma diferença brutal. Por isso que tentar fazer essa equiparação muitas vezes faz com que nós acabamos criando equívocos na forma como acontece. E na forma como acontece lá, realmente se dá pelo desenvolvimento histórico. Por isso que precisamos desenvolver aqui o nosso sistema próprio, mas podendo também utilizar esses modelos, né, que existem. Então, é só esse cuidado que eu acho importante ter quando nós pensamos em relação a Estado norte-americano, Estados Unidos da América e Brasil, apesar de serem ambas repúblicas federativas. Eu queria fazer essas provocações, então, para que possamos, inclusive, só lembrar aqui para vocês, pessoal, que vocês podem fazer as suas provocações, fazer os seus questionamentos, desde já. Então, quem quiser levantar a mão e vir aqui na frente, pode fazer. Todos estão convidados. Inclusive, eles estão no 10º período, né? Já podem ir treinando, então, para a defesa da dissertação, da monografia. Tá perto. Acho que já defenderam, né? Para não tremer a perna na hora. Acho que todos já defenderam, né? Todo mundo já defendeu? Então. Outra pergunta. Pode fazer. Pode fazer, Vem Débora. aqui, vem aqui. Vem aqui na frente, Débora. Você merece projeção. Boa noite a todos. Merecia, com certeza. A minha pergunta é: como tratar a administração pública municipal quando o partido ocupante do poder não é o mesmo do Estado? Quem é que responde isso aí? Quem é que responde isso? Como? Repita, por favor. Como tratar a administração pública municipal quando o partido ocupante do poder não é o mesmo do Estado? Bom, eu acho que a razão principal, o escopo da administração pública é trazer a satisfação da coletividade, né? Então, e de forma alguma, isso pode impedir o desenvolvimento regional. Inclusive, o diálogo existente entre os gestores municipais deve ser permanente, né? Não só com o gestor do governo do Estado, como de outros órgãos e outras entidades que compõem e formam todo o território, né, estadual, falando também das suas administrações públicas municipais, né? Então, claro que no plano prático isso acaba sendo difícil, né? Isso
acaba muitas vezes atrapalhando, né? Principalmente naquelas regiões em que existe uma tradição em termos de oposição. Mas eu acho que é realmente isso, promover esses diálogos de uma maneira constante, né? Com a participação sempre da sociedade. Então, os observatórios sociais hoje surgem aí como um mecanismo muito válido, muito importante, para que possa ter essa participação. E com a tecnologia, podendo fazer à distância, então, mesmo que o gestor esteja aqui na capital, dá para fazer um acompanhamento. Então, os portais de transparência estão aí. Hoje, o acesso da lei de informação faz com que todos os municípios tenham que demonstrar todos os seus atos, aqueles atos que são lá alimentados no portal, inclusive em relação a planos desenvolvidos ali junto com o governo do estado. Então, é diálogo e sem esquecer, claro, que existe essa dificuldade tradicional, né? Professor Ivanildo? Sim. Interessante a pergunta, porque ela expressa uma preocupação da Débora, né? Da observação da realidade, que, quando se analisa com profundidade o questionamento que ela faz, o que se nota, embora não esteja expresso na pergunta, uma preocupação com a nossa característica não republicana da nossa política e da nossa administração pública. Por quê? Como disse bem o doutor Fernando Knoer, né, e vocês que são formandos em Direito, sabem muito bem que o direito ele surge para dar estabilidade à sociedade. Né? Ele surge como um elemento de estabilização da sociedade, para que as relações na sociedade possam ser, os conflitos, né, e os comportamentos, eles possam ser equalizados num nível que seja possível a convivência pacífica e que seja possível a previsibilidade. Ora, existem regras, regulamentos que regulam, que orientam a administração pública. No entanto, na prática, o que se vê é quando o partido que está no poder na União Federal é diferente do partido que está no Estado, ou o partido que está no Estado é diferente daquele que está no município. Muitas vezes, o governador barra a transferência de recursos para o prefeito daquela cidade porque é de partido diferente, ou a União barra a transferência porque o governador do Estado não o apoiou na sua campanha. Teve um candidato na última eleição que acabou de passar, que quando um governador de um Estado brasileiro disse que ia apoiar o candidato oposto, o adversário, ele disse: presta atenção, se você ficar contra mim, algo de ruim pode acontecer. Né? Então, sem uma crítica a nenhum partido, mas mostrando a nossa característica não republicana da nossa cultura política e do nosso sistema administrativo, que nesse ponto é falho. Né? Existe, sim, um problema sério, né, que nós temos que equalizar. Do meu ponto de vista, como federalista que sou, eu acho que isso se resolve também dando mais autonomia. Por que o ente federal superior, seja o Estado em relação ao município ou a União em relação ao Estado, ele impõe essa de forma autoritária, de forma vertical e hierárquica, né? Você depende de mim. Se nós mudássemos, por exemplo, o sistema tributário de forma que a maior parte dos recursos ficasse no município e nos estados, essa dependência não ocorreria, pelo menos de forma tão intensa. E não haveria essa dependência em o ente superior ou o governante do momento, o partido que está no poder no momento, não teria condições de submeter os outros. Então, é um problema do nosso desequilíbrio federativo. Há um excesso de competências no nível federal, no nível da União Federal, em relação aos estados e também em relação dos estados em relação aos municípios, e vice-versa. Em relação à União, em relação aos municípios também. De forma que até o estado ele tem certa dificuldade, ele fica intermediário e sem grandes competências, sem grandes possibilidades de agir. Tá? Mas, no fundo, muito bom o questionamento, Débora, mostra uma preocupação profunda com o não republicanismo da nossa política e do nosso sistema de administração pública em relação à
o equilíbrio de forças de poderes entre os entes federais. Eu vejo aqui uma questão que aconteceu no Paraná uns anos atrás, entre o prefeito da capital e o governador, em relação ao transporte da região metropolitana, que era um transporte, voltou a ser depois, como que a gente chama? Conjugado? Não, tem um nome. Integrado. Integrado. E mais tarde, o que aconteceu, né? Teve cidades que a população tinha que parar no terminal e trocar de ônibus para ganhar uma passagem, né? E houve esse conflito assim que marcou muito essa questão de integração. Mas eu vejo que isso aqui, a maior dificuldade está quando são recursos extraordinários. Recurso ordinário, o município vai receber de qualquer forma. Só que quando acontece esse tipo de bloqueio, o problema está mais no poder legislativo. Então, o município tem que fortalecer a representação no legislativo. E o legislativo não é o Senado, cada município tem seu representante. Então, a dificuldade que eu vejo não é tanto em relação ao poder executivo, mas em relação à representação no poder legislativo. É verdade, professor. Quando nós vemos dentro do ambiente municipal, né, nós percebemos isso, né? A dificuldade que o gestor, o prefeito, tem quando a maioria da casa é a oposição. É a casa legislativa que faz a aprovação de contas. Né? E muitas vezes esbarra nisso, né, na questão partidária. Esse controle das instâncias não inferiores, mas das instâncias menores, né, territorialmente menores, pelas maiores. Então, a dificuldade do prefeito, que é oposição ao governador, ou do governador, que é oposição ao prefeito, ela passa muito por uma certa ausência dessa noção de unidade republicana. Como bem falou o professor Rogério, a questão das transferências diretas, a gente não encontra dificuldade quanto a isso. Então, os fundos de participação, os repasses são devidos, vamos dizer, sem uma escolha por parte do gestor. Isso costuma vir normalmente, e a gente vem num processo de normalização desse processo. Só que quando a gente fala de verbas extraordinárias e quando a gente fala de investimentos também, e a dificuldade de investimento é uma dificuldade crônica do Estado brasileiro, que passa por questões econômicas, por baixa taxa de poupança, por alto endividamento, mas quando a gente entra nessas questões eletivas, obviamente as questões políticas acabam tendo uma interferência que nem sempre significa uma recusa de atendimento às demandas daquele município. Então, muitas vezes, o governador oposto ao prefeito, ele autoriza uma obra naquele município justamente para falar, olha, quem fiz fui eu e não ele, visando com isso beneficiar o seu grupo local. E eu acho que os dois caminhos já foram colocados pelos meus colegas aqui. Primeiro, o município ele precisa trabalhar pela própria autonomia, para se viabilizar economicamente, para conseguir trabalhar com uma dependência menor do ente estatal, do ente do Estado. E segundo, que é uma necessidade premente dos municípios profissionalizar a sua relação institucional, a sua relação política com o parlamento. Você conseguir dialogar com os deputados representantes da região, se aqueles não atendem, busquem outros, mas conseguir dialogar em alto nível para conseguir fazer com que as demandas do município sejam inseridas, principalmente na questão das emendas parlamentares, para que as verbas extraordinárias que não viriam pela via normal do acordo político, pela via normal do encaminhamento da maioria ou da base do governo, venham por meio desse tipo de diálogo. Só que, obviamente, quando você está falando de diálogo no nível parlamentar, você está falando de algum tipo de comprometimento político. Então, é muito difícil você pensar em um município, a não ser que ele seja muito rico, que ele tenha uma base econômica muito autônoma, que ele consiga, mesmo estando em um partido oposto ao deputado da região ou ao governador,
que ele vá conseguir se colocar totalmente de maneira oposta, porque isso passa por uma negociação política. E essa negociação ela é legítima. Então, esse processo ele precisa, por um lado, ganhar transparência e, por outro, ganhar profissionalismo. Por aí. Obrigada, esclarecedora a resposta. Tem uma colega aqui que ela quer fazer uma pergunta, a Caroline Santos. Aí ela gostaria de falar de lá. Ela Posso falar daqui? Claro. Não queres vir aqui? Já que está de pé, vem aqui. Tem aulas novas, É. Vocês têm aulas novas, pessoal? Dá tempo. Faz isso. Não é bem, pode ser uma pergunta ou uma provocação. Quando os professores falam da diferença entre o que é o federalismo dos Estados Unidos e o que é o federalismo aqui do Brasil, como os professores acham que se comportaria se aqui teríamos uma maior efetividade na questão de garantias individuais, na garantia de políticas sociais, se nós tivéssemos um federalismo que se comportasse como o norte-americano? Uma maior autonomia por parte dos Estados. Então, direitos individuais, direitos fundamentais, tá? E políticas E públicas. políticas públicas. Posso? Eu estava tendo uma certa relação com a fala que eu fiz hoje no painel durante a tarde e com a fala que eu apresentei para vocês no início da minha participação nesse debate. Né? A gente tem essas polaridades de pluralidade, de unidade, então há uma tensão entre a necessidade de construção de autonomia nos entes federados, por um lado, e uma necessidade de atendimento às necessidades da população que estão sob responsabilidade desses entes federados. E a gente vive num país que possui uma desigualdade regional muito forte. Então, por maior que seja a autonomia, a gente vai, por muitos e muitos anos ainda, depender de mecanismos de transferência de renda. A gente vai depender que a União, mesmo distribuindo mais verba a estados e municípios, continue com um protagonismo na arrecadação para criar nas regiões do país, cada uma a seu tempo, cada uma de acordo com a sua cultura, cada uma de acordo com a sua capacidade, a possibilidade de autonomia. Eu acho que a crítica maior, e eu não sei se eu falo em nome do Instituto, mas acredito que sim, é o fato de que nós temos, para municípios e para estados, um único modelo arrecadatório e um único modelo de representação política. E a gente poderia ter gradações de autonomia de acordo com a capacidade econômica, com a capacidade arrecadatória, e na medida em que esses estados e que esses municípios fossem adquirindo capacidade de cobrar os próprios tributos, de ter uma base econômica forte que permitisse, ao menos, a remuneração do funcionalismo e a prestação dos serviços públicos de competência do município, que esse município ele fosse adquirindo a sua autonomia. Então, assim como a gente tem distritos dentro do nível municipal, e nós temos territórios dos níveis estaduais, a gente poderia talvez ter uma ampliação desse modelo. A gente tem hoje um único território, que é o território estadual de Pernambuco, Fernando de Noronha, e a gente talvez poderia ter uma aplicação maior desses modelos, onde entidades que por pobreza, por falta de pessoal, que por falta de capacidade arrecadatória, não conseguiriam, se a gente fizesse uma transição em busca de autonomia, prestar serviços públicos básicos. Mas a gente também não quer que essas regiões que hoje dependem de transferências federais permaneçam para frente na dependência, para sempre na dependência. Então, um modelo de transição paulatino, de desenvolvimento, para que na medida em que as diferentes regiões do Brasil fossem adquirindo um grau mínimo de autonomia, isso representasse uma progressão no seu estatuto federal, eu acredito que seria um modelo interessante para ser pensado e para ser proposto. Para a gente conseguir atender essas duas problemáticas, que é da necessidade da desigualdade de um lado e da falta de autonomia do outro. Mas é uma coisa que ser construída política e filosoficamente. Obrigada.
Você perguntou sobre a efetividade, fazendo uma comparação entre o sistema federal americano, o Estado federal americano e o Estado federal brasileiro. Tá? Vejam bem, eu disse no início que só existe um modelo genérico de Estado federal. Mas quando se aplica esse modelo em cada país, eles vão ter variações, embora os elementos dele, aqueles fatores principais, estejam presentes em proporções diferentes. Então, quando tu compara, tá, os resultados, que seja a efetividade, tá, quando tu compara os resultados, eles são, e qual deles é mais efetivo? Foi essa pergunta que você fez. Bom, eu digo o seguinte, nenhum deles é efetivo. Por quê? Do ponto de vista ideal, do ponto de vista de perfeição, ou seja, do federalismo pleno, acabado, completo, nenhum deles é perfeito. Por quê? Nos Estados Unidos, embora exista o autogoverno e maior democracia e maior soberania popular, nós sabemos que existe um problema sério. Por exemplo, vamos pegar só um aspecto, política de saúde. Esse é um problema sério. Eles não têm um sistema de saúde. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e dizem, olha, que horror, se tu quebrar a perna, tu vai para o hospital, vai pagar uma fortuna para consertar a tua perna. Tá? No entanto, aqui no Brasil, quando tu compara com o Brasil, nós temos pouca soberania popular, quer dizer, não tem mecanismo de soberania popular. Tá? A nossa democracia é uma democracia em construção, é uma democracia imperfeita, como bem colocou o professor Rafael. Tá? Uma democracia imperfeita. No entanto, uma política pública se mostrou quase que efetiva, embora te critique bastante. Né? Eu, principalmente, critico bastante o SUS, questões que não vêm aqui ao caso nesse momento. Né? Mas a gente vê que existe uma efetividade nesta política pública, embora em outras não. Então, quando tu coloca lado a lado, tu vai ver que eles são equiparáveis nas suas deficiências, nas suas privações, não na sua perfeição. Eles não têm perfeição, eles são equiparáveis nas suas deficiências, não são completos ainda. Isso, de certa forma, é alvissareiro. Por quê? Porque nós não somos inferiores a eles. Nós podemos, inclusive, ser melhores do que eles. Nós podemos construir uma federação muito melhor, porque nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais potencialidades do que eles. A nossa federação pode ser muito melhor. Só que nós temos que trabalhar por isso. É isso que o Instituto Federalista faz quando promove, por exemplo, o Fórum Federalista. Espero ter respondido. Obrigada. Então, eu estava lembrando uma coisa, quando o professor falou da Federação Centrípeta dos Estados Unidos, a nossa centrípeta. Então, para nós sair o país, depois foi dividido no Estado. Lá, entre aspas, né, não eram soberanos, as colônias fizeram tipo um tratado, se uniram para fazer um Estado forte. E daí eles ficaram com as suas legislações com uma autonomia forte. E o Brasil colocou, não sei se seguindo essa linha, colocou República dos Estados Unidos do Brasil. Né? Mas o Brasil não é Estados Unidos. Não é. Não é. Aqui não teve estados que se uniram para fazer um... Teve estados que se desuniram. Né? Que se uniram, né? Saiu o Uruguai lá embaixo, né? Talvez o único que poderia dizer isso é o Acre. Né? O Acre o único estado unido do Brasil é o Acre. Dá para ter estados por outros a dois, né? Então, e eu notei muito agora, lá na época da pandemia, que nos Estados Unidos teve estados que a pandemia estava forte, estados que estava tranquilo. Por quê? Porque a vacina não foi distribuída nacionalmente. Cada estado comprou a vacina, a medicação, o tratamento de forma separada. Então, dava essa divergência. Eu vi que na Alemanha também, embora a Alemanha é bem diferente do Brasil, teve essa dificuldade. E o Brasil, por ser uma república centrífuga, ela tem algumas coisas que são muito interessantes. O SUS, que a gente falou, ele consegue distribuir equanimemente dentro do país. E na Alemanha eu notei o sistema de educação. Que a educação na ponta lá na Alemanha é melhor que a nossa, mas o sistema nosso é melhor do que o deles. Lá na Alemanha é mais fácil um brasileiro fazer um curso superior na Alemanha do que um alemão. Porque a criança, eles decidem a vida da criança, se ela vai para a formação técnica ou acadêmica com 10 anos de idade. Né? E eu estou terminando doutorado agora. Se eu morasse na Alemanha, eu não ia chegar ao doutorado, porque eu recorri 2 vezes, 10 anos. Tinha dificuldade, tinha um outro problema. Né? Se eu morasse na Alemanha, eu não ia chegar a ter curso superior. Talvez um ensino técnico, pós-médio,
que a Alemanha pensou muito no pós-guerra, que eles precisavam de mão de obra qualificada e técnica. Só que passou essa fase e eles esqueceram de operar. Então, a classe da área de educação ela critica muito o sistema alemão, né? Então, essas dificuldades. Eu prefiro o nosso sistema como é hoje, só que com o sistema administrativo de competência como é hoje. Mas eu defendo, como o professor Rafael falou, a melhor distribuição da arrecadação. Então, o problema nosso, acho que está na arrecadação, não no sistema. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, pelo adiantado da hora, vocês têm aulas 9 agora, né? Então, Só vou fazer a entrega só. isso, vou sugerir o seguinte, que foram doadas 3 obras. As 3 obras foram doadas pelo nosso presidente do TJ, o desembargador José Laurindo, e nós temos 3 aqui. Uma nós queremos... Duas faz perguntas, né? Isso. Não, é a minha sugestão. Isso. Uma para Débora. Uma para Débora, né? Esteve aqui o dia inteiro conosco. E ainda perguntou. E fez a pergunta. Para a colega, como que é o nome? Também vai. E outra a gente sorteia. E outro sorteio pela lista dele, certo? Ou como a gente pode sortear? Ele não tem número. Bom, Alguém tá faz sem número? aniversário? Alguém fazendo aniversário hoje? Nessa semana? Alguém fez TCC em Direito Administrativo? Aniversário nesse mês? Cadê? TCC? Qual o seu tema? Mas é que o tema... A Bom, delegação, não tem mais de um, né? os 2 fizeram, né? a delegação do poder de polícia para a sociedade de economia mista. Tá aí o seu? Ah, é só você, né? Administrativo, só você que levantou a mão, né? A colega... Tá bom. É dele, é o tema. É o tema, né? Isso. Então deixa eu. Bom, acho que cada um entrega um. Você entrega. Já tô trabalhando. Posso fazer a entrega da Débora? Ela nos prestou. Esse aqui é o do colega. Então, cadê? Os outros estão ali? Então, eu queria agradecer a Espera só um Débora. pouquinho, pessoal. Peraí, só um minutinho, gente. Eu Você queria quer agradecer. fazer pergunta aqui? Ela queria fazer pergunta. Você ganhou um. Ah, sim. Deixa eu só. O livro é para quem fizer essa pergunta e se sobrar. Eu queria, então, agradecer a Débora. Ela está conosco desde o meio-dia e meio, né? Prestou apoio na operação aqui da transmissão dos painéis durante todo o dia. Obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. E fica aqui uma lembrança, um presente do presidente do Tribunal de Justiça para os participantes desse painel. Eu acho que nada mais justo se você ser contemplado com eles. Tá bom? Parabéns, obrigado de verdade pelo apoio. Pegamos os 3, não? Pode chegar. Então, está aqui mais uma aluna exemplar minha, que Aluna teve nota coragem de 10. fazer pergunta, aluna nota 10. Obrigada, parabéns pelo painel. Tá, obrigado. Você perguntou. Como que é o nome do colega que fez o TCC em administrativo? Everton. Por favor, Everton. Vem cá, Everton. Então, esse é seu. Alguém tira foto? Tira foto, por favor. Isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Fica, Rafael. Ah, então tá bom. Vamos lá. Depois você dá uma com a Débora também. Ah, Débora. Ah, eu também quero. Alguém tira a foto aqui, por favor. Eu vou encerrar a transmissão, então, né? Encerra a transmissão. Pessoal, eu